Se Jesus bebia vinho, eu também posso, não acham? Olha aí a pergunta do Juninho, professor. Como é que fica isso então? Como que a gente vai explicar isso pro Juninho? Nós temos que entender, Juninho, que tipo de vinho Jesus bebia. A palavra vinho na Bíblia, ela se refere tanto ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. Como nós podemos saber que o vinho que Jesus bebeu não era o alcoólico? Nós podemos utilizar dois textos que não deixam dúvida alguma. Primeiro, eu vou ler para você esse texto que menciona que Cristo bebeu vinho, porque ele estava na festa de casamento na cidade de Caná, lá em João capítulo 2. Tá? É esse o relato que Juninho deve ter lido. Eu vou ler um texto que mostra que a palavra vinho na Bíblia se refere ao vinho alcoólico e outro que se refere ao puro suco da uva. Primeiro texto, Provérbios capítulo 20, verso 1, mostra a palavra vinho sendo usada para se referir à bebida alcoólica. Diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, provoca confusão. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, ou seja, é burro na linguagem bíblica, né? Toda pessoa que se deixa dominar por isso. Então aqui o termo vinho se refere, sem dúvida alguma, ao vinho alcoólico. Mas em outro texto da Bíblia, o termo vinho se refere ao puro suco da uva. E esse texto se encontra em Isaías 65, verso 8. Ah, professor, isso é bom de a gente marcar, hein? Isaías 65, verso 8. Vamos acompanhar aqui. Veja como a própria Bíblia, Tito, se explica. A própria Bíblia se explica. Isaías 65, 8 mostra que o termo vinho também se refere ao puro suco da uva. Diz o seguinte o texto: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Professor, Pois não? olha, eu queria até ler aqui na linguagem de hoje, o senhor permite? Leia, por Olha favor. aqui, ó, diz o seguinte: o Senhor diz, quando alguém encontra alguma uva cheia de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-la, pois o vinho que fizemos com ela será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Oh, que contribuição você deu, Tito, para a leitura com a nova tradução na linguagem de hoje. Exatamente, professor. Então você comprovou, Tito, com essa outra versão, que o termo vinho também se refere ao puro suco de uva na Bíblia. Exatamente, professor. Agora, como que provamos que Cristo, na festa de casamento, ele transformou a água em um vinho não alcoólico? Primeiro, analisando os textos bíblicos que mostram que Deus é contra o uso de bebidas alcoólicas. Você pode ler, por exemplo, Provérbios 23, do verso 29 ao 35. E aquele texto que eu mencionei anteriormente, Abacuque 2,15. Lá é dito o seguinte: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Se Jesus tivesse dado bebida alcoólica para aquelas pessoas na festa, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Aí Cristo seria um pecador e não poderia ser um salvador. Então não resta dúvida alguma, querido telespectador e amigo ouvinte, que o vinho utilizado por Jesus era o puro suco da uva. De acordo com Isaías 65, 8, era o suco da uva existente na uva e não numa garrafa.